Eis um fato, a Ford vive um momento de transição complexo e, para não dizer, turbulento. Ano passado foram descontinuados Fiesta, Focus e toda a linha de caminhões aqui no Brasil, e no comecinho desse ano quem disse adeus foi o Fusion. Mas ao mesmo tempo existe uma série de SUVs importantes que estão para sair do forno, já demonstrando o novo posicionamento da marca no Brasil. Então muito em breve a gente vai ter o Territory já nesse segundo semestre, e para o ano que vem são esperados aí o Bronco Sport, o Escape e a nova geração do EcoSport. Mas nesse entra e sai de estrelas da Ford, quem é que garante o ganha-pão no dia a dia? Quem que representa mais de 70% dos emplacamentos dos veículos vendidos nesse ano? Esse carro aqui, o Ka. Ele é o quarto veículo mais vendido no Brasil e, na verdade, na categoria dele de hatch compacto, ele é o terceiro veículo mais vendido. Então, mesmo não sendo exatamente um lançamento, já está até meio desaparecido da mídia, né? O Ka é um carro muito relevante para o mercado e por isso que a gente decidiu trazer para vocês a avaliação desse carro aqui. A gente queria, na verdade, avaliar a versão mais vendida de todas da 1.0 3 cilindros, que é a SE, mas a Ford só tinha em frota a Freestyle, que é esse carro aqui que está do meu lado. Mas ele já serve aí para a gente avaliar a parte técnica, né? Os principais pontos altos e baixos do carro, tanto na cidade quanto na estrada. Vamos lá? Essa terceira geração do Ka vai fazer 6 anos de idade agora em agosto, né? E é um veículo que ficou bem diferente da proposta original do Ka, aquele lá mais antigo, né, de 97, primeira geração, ou mesmo aquele de 2008. Os dois eram veículos mais de nicho, né? Uns hatch super compactos. Aqui ele segue como um compacto, mas com um veículo um pouco mais familiar, um pouco mais versátil, né? Inclusive, ele tem uma melhoria técnica importante, que nessa geração aqui ele adotou a plataforma Global B, que é a do New Fiesta, que também serve aí ao EcoSport. Em 2018, que foi o quarto ano de existência do Ka, o carro recebeu uma série de melhorias técnicas que foram muito importantes, como por exemplo o novo câmbio fabricado pela Getrag, a aerodinâmica também melhorou, com uma grade aí com design mais eficaz e também defletores aerodinâmicos no assoalho, ganhou o para-brisa acústico, mas acima de tudo isso aí ele ganhou uma série de reforços estruturais nas colunas e no teto, ganhando aí aços mais nobres, em alguns locais aí inclusive uma espessura de chapa maior. Tudo isso aí para melhorar a performance dele no crash test do Lightning Cap. Então aí com isso ele passou de 0 estrelas, como era antes, para 3 estrelas na proteção aí para adultos e 4 estrelas na proteção para crianças. E também ganhou alguns pontos de solda adicionais que ainda ajudaram aí na rigidez e a torção. Então ganhou 5,3% a mais aí de rigidez à torção. Antes da gente entrar na parte de preços e versões, 2 toques importantes. Primeiro, você consegue financiar o Ka ou qualquer outro carro com até 5 anos de uso de forma muito fácil pelo Bradesco Financiamentos em autoline.com.br. Só você clicar lá em cima no site em simular financiamento, escolher a quantidade de parcelas, alguns dados e rapidamente você recebe a melhor proposta. E enquanto você estiver por lá, vale a pena você fazer uma pesquisa por hatch seminovos de até 5 anos de uso na mesma faixa de preço desse carro aqui que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tem muita opção interessante de seminovos, você consegue fazer um bom upgrade de categoria. Aliás, eu deixei o link direto para essa busca aí em destaque ali nos comentários, então é só clicar lá para você ver o que tem de bom por lá. E qual que é a faixa de preço do novo Ka? De 50 a 60 mil reais, tá toda a gama de versões da 1.0 3 cilindros aspirados. Vocês estão vendo aí na tela as versões, os equipamentos de cada uma delas, né? Então é S, SE, SE Plus e Freestyle, né? Essa é uma versão já mais diferenciada, que é esse carro aqui. Para te dar uma referência aí de escopo de valores, se a gente considerar o HB20, ele vai de 48 mil a 56 mil reais, portanto ele está um pouquinho mais barato que esse carro. E o Onix, 1.0 aspirado também, né, o manual, está na faixa aí de 56 a 58 mil reais. Então esse carro está posicionado meio que entre os dois, só que esse aqui já é um veículo mais antigo, né? Então nessa parte aí de preço, esse carro eu acho que poderia ser um pouquinho mais competitivo. De todas as versões do novo Ka, a versão que você quer é a SE, de 50.740 reais, que é a mais vendida de todas disparado. Ela já traz todos os itens de conforto essenciais, né, como ar-condicionado, direção elétrica e banco do motorista com ajuste de altura, que inclusive já estão presentes aí na versão mais básica, que é a S.
Só que já traz também o sistema de som My Connection e também os espelhos e maçanetas na cor da carroceria, então já perde um pouco daquela cara de carro tão básico, né? Agora, se você faz muita questão de ter aquele sistema de infotainment Sync 3, né, com conexão Android Auto, Apple CarPlay e de sensores de estacionamento na traseira, então é a versão que você quer, a SE Plus, que custa aí uns R$4.000 a mais. Já essa versão aqui, a Freestyle, não é exatamente uma compra racional, né? Uma compra mais emotiva. Isso é para quem realmente faz questão de ter esse visual diferenciado, né? Então a gente tem em todo o perímetro inferior do veículo esse acabamento plástico, que de fato deu aí um destaque, né? Deixou o veículo com uma aparência mais imponente. Tem rodas de liga leve, essas barras no teto. O acabamento interior também é diferenciado, né? Em cores e em alguns materiais, por exemplo, nos bancos, né? As forrações são diferentes. E o carro também é um pouquinho mais alto. Aliás, a Ford não deixou só esse carro aqui mais alto, eles fizeram um trabalho muito sofisticado na parte de engenharia para o carro ficar bom de guiar também, mas isso aí eu vou comentar aí na parte do test drive a bordo. Antes, vamos dar uma olhadinha aqui na cabine do carro. Aqui dentro, o volante e a linguagem básica do painel, você vai encontrar certa similaridade aí com o New Fiesta, do qual ele utiliza a mesma plataforma, e por isso a posição de dirigir desse carro aqui também é excelente, algo que foi herdado aí também do New Fiesta, talvez um pouquinho mais alto somente, mas seguramente eu diria que esse carro aqui dos hatches compactos é o que tem a melhor ergonomia de direção. Então, mesmo sem o ajuste telescópico na coluna, você consegue regular a altura aqui, né? Você consegue uma posição de dirigir simplesmente fantástica, e o próprio encaixe das mãos no volante também é muito bom, então tem uma pega muito boa, o câmbio tem um trambulador muito bom, leve e preciso de usar, mas os bancos é uma parte que eu queria dedicar um destaque especial, porque de vez em quando a gente puxa a orelha de algumas fabricantes por economizar, por exemplo, no comprimento do assento, e aqui a gente tem uma solução totalmente apropriada. Então a coxa está muito bem apoiada aqui, né? Vai aqui quase até o meu joelho mesmo. Os apoios laterais são muito bons, tem ajuste de altura desde a versão de entrada, então a Ford teve uma preocupação com ergonomia muito especial, que inclusive é meio tradicional aí nos carros da Ford, mesmo os mais antigos aí, como o Fiesta mais antigo, também já tinha uma ergonomia de direção muito boa. Acabamento, ele é modesto, tá? Então o design não envelheceu, isso é um aspecto positivo, né? Então ele ainda tem uma certa presença bacana, o cluster tem um acabamento bonito, né? Bem executado, mas é modesto nos materiais, então tudo é de plástico duro, né? Como você deve esperar aí nessa categoria. Tem outro elemento aí de charme nessa versão Freestyle, né? Que você não vai encontrar nas outras versões, com algumas moldurinhas cromadas, um acabamento brilhante aqui e ali, mas de forma geral aí ele é bem simples nos materiais. Tem um ponto de crítica só que eu queria fazer, que é em relação ao ruído, né? Esse veículo aqui está com mais ou menos 9.000 km, pode ser algo específico desse carro, pode não ser, mas tem um pouquinho de ruído vindo aqui da sustentação dessa tela do sistema de infotainment. Então, em algumas situações de paralelepípedo você escuta um barulho que é pequeno, mas é algo aí que pode ser um ponto de atenção. Aliás, falando no sistema de infotainment, né, a partir da versão SE Plus você tem aí o Sync 3, né, com sua tela de 6,5 polegadas, né, não é exatamente um tamanho generoso, mas é suficiente para você usar bem. A sensibilidade da tela é muito boa, tem as conexões que você espera, né, Android Auto e Apple CarPlay, então para quem gosta aí de, por exemplo, utilizar o Waze aí enquanto está dirigindo, aí pode ser uma boa adição. Agora vamos conferir aí o espaço traseiro. Com 2,49 m de entre-eixos, ele não é exatamente um carro longo nessa medida, né, 2 centímetros maior que o Fox. Você comparar aí com carros como o HB20, que tem 2,53, e o Onix, que tem 2,55, você tem aí aparentemente uma desvantagem. Mas o K teve um projeto inteligente de espaço interno aí, dá para perceber aqui, por exemplo, eu estou ajustado para mim mesmo, né, o banco dianteiro está ajustado para mim, e eu estou aqui atrás, tem aí 3 dedos aqui de espaço para os joelhos, mais uns 4 dedos aqui de espaço vertical para a cabeça, né, o formato do teto do carro ajuda muito. Então eu estou bem encaixado aqui, inclusive o encosto tem um ângulo aqui bem decente. Lógico, aqui a gente tem aí já o encosto, o assento, desculpem, do banco um pouquinho mais curto, né? Mas ainda assim está confortável. Aqui a gente tem cintos de 3 pontos para todos os ocupantes, Isofix, né? São as novidades que vieram em 2018. E o porta-malas, esse sim é um ponto fraco aí do K, né? Então a gente tem 257 litros, então é menos que o 270 do Fox, menos do que os 280 do Onix e menos seguramente que os 300 litros do HB20, né? Então tem uma diferença aí, então esse é um ponto que você deve considerar. Agora vamos ver então como é que esse carro se comporta aí na cidade e depois na estrada. Então vamos começar aí com as impressões urbanas aí a bordo do K.
Aqui a gente tem um motor 1.0, 3 cilindros, né? 4 válvulas por cilindro. Esse motor é um projeto da família EcoBoost, né? Então é uma base de projeto bastante moderna. Esse motor aqui, diferentemente dos outros EcoBoost de 4 cilindros, né? Esse aqui é um 3 cilindros em linha, ele tem o bloco de ferro fundido, né? Os demais têm bloco de alumínio, mas é um motor muito moderno mesmo. Então a gente tem aqui diversas tecnologias, né? Lógico, tem cabeçote de alumínio, mas tem duplo comando variável, coletor de escape integrado no cabeçote. A gente tem um duplo circuito de arrefecimento isolado entre o cabeçote e o bloco, operam em circuitos separados. Você tem um controle melhor aí de temperatura, você consegue chegar na temperatura ideal mais rapidamente. E ele tem essa correia, né, do motor, a correia dentada imersa em banho de óleo, né? De acordo com a Ford, a vida útil desse componente é de 240 mil quilômetros, praticamente aí a vida útil do motor, né? Uma durabilidade parecida aí com o sistema de corrente. Então esse motor aí com esse projeto aí bastante moderno, bem interessante. Então é um conjunto bem eficaz, né? A gente tem aqui 85 cavalos a 6.500 RPM, uma potência aí bem razoável, e 10,7 kgfm de torque aí a 4.500 RPM. Então é um motor aspirado, né? Ele não é downsize, então não tem aquele torque todo em rotações super baixas, mas é um motor muito bem servido aí de força em baixas rotações dentro do universo aí dos motores 3 cilindros em linha aspirados, né? Então é um conjunto que rende muito bem, na verdade. Então, tanto que a Ford pôde fazer algo que ajudou bastante aí no consumo de combustível, que é utilizar um escalonamento do câmbio com relações longas. Então quer dizer isso, a primeira marcha ela é mais comprida, a segunda, a terceira, todas as marchas, tirando a quinta talvez, são longas, né? Então com isso você tem vamos dizer assim, menos resistência vindo na parte da transmissão, você tem menos perdas, né? Então ele trabalha aí mais soltinho o carro. Você perde um pouquinho de agilidade em certo sentido, mas como eu falei, esse motor aí ele está bem servido de torque, então você não exatamente sente falta de força. Em algumas rampas muito íngremes você vai precisar usar um pouquinho mais a embreagem. Isso é uma característica inerente a qualquer veículo que tem marchas mais longas, né? Mas deixa também mais confortável, né? Então trabalha aí com rotações baixas, aí você dirigindo em trânsito urbano, né? E outra coisa que é interessante é que esse motor ele está bem isolado, então utilizaram coxins aí muito bem dimensionados. Todo mundo sabe, né? 3 cilindros naturalmente tende a vibrar um pouco mais, mas de fato aqui você esquece, exceto pelo ronco, você esquece que está num 3 cilindros. Em rotações mais altas também você vai ter a presença maior do ronco, a gente vai ver isso na parte seguinte aí na estrada dos Romeiros. Mas a parte assim, de motor e câmbio, mesmo um veículo aí de 6 anos, como esse projeto, esse motor família EcoBoost, ele é relativamente recente, né, da mesma época, de 2012 mais ou menos, então é um projeto que ainda é muito moderno. Então nessa parte de motor e câmbio o carro está bem resolvido demais mesmo. Um outro ponto que é interessante é a parte de suspensão. Especificamente aqui nessa versão Freestyle a gente tem uma suspensão um pouco mais alta, que eu vou detalhar melhor na parte da estrada dos Romeiros, mas a gente tem aqui 1 centímetro a mais, né, na altura de suspensão, e o pneu também, né, de seção 60, perfil 60, ele é 9 milímetros mais alto, então é 1,9 centímetros mais alto, né? E a Ford introduziu nesse carro aqui batentes hidráulicos no amortecedor, então quando você está chegando perto do fim de curso, ele absorve de forma mais progressiva, ele não dá aquela pancada seca. Inclusive deu para testar na prática, um pouquinho antes de começar a filmagem, eu peguei um buraco, estava fazendo uma conversão e não olhei, e realmente entrou fundo e ele absorveu de forma muito progressiva. Então está muito bem resolvido como veículo urbano, está muito confortável mesmo. Esse trabalho de suspensão foi muito bem feito. Direção elétrica muito leve na cidade. Lá na estrada dos Romeiros a gente vai avaliar na parte dinâmica com um pouquinho mais de velocidade para ver como que está essa calibração. Mas como veículo urbano aqui, olha, tá de ótimo tamanho, conjunto honesto e muito funcional, bastante eficaz. Falando em consumo aqui, esse carro está com gasolina, né? A gente está numa média agora de 14,4 km por litro pelo computador de bordo. Numa ocasião anterior eu só dirigi na cidade, eu resetei, a gente estava aí na casa de 13,5 mais ou menos, então é bem próximo, vocês estão vendo aí na tela das médias
pelo método do Inmetro, tá bem realista, porque na estrada tá fazendo mais ou menos 15, um pouquinho mais de 15, se vier um pouquinho mais leve no acelerador. Então tá bem eficaz, especialmente no consumo urbano, né? O rodoviário seria melhor se a quinta marcha fosse mais longa, mas aí tem a questão desse motor ser aspirado e aí ele não tem todo esse torque, né? Então você acaba tendo de assumir um compromisso. Agora vamos ver então como que o carro se comporta lá na Estrada dos Romeiros. Então vamos ver como é que é a dinâmica do carro aqui na Estrada dos Romeiros. Primeira marcha até uns 40 km por hora, deixou atingir o corte e giro. Não deu para esticar a segunda. Vamos pegar aqui essa subida. Notem como é comprida a segunda marcha, ó. Estamos a 60. Quase 80 km por hora na segunda marcha. Então é câmbio longo, como eu falei. E a terceira, novamente, desenvolve para lá do 100. Vou segurar aqui um pouquinho o ritmo da tocada. Você vê então como é um câmbio longo. Mas o motor, como eu falei, está muito bem servido de torque, né? Então, lógico que não é como um downsized, como eu falei, né? Esses motores mais modernos, com turbo. Mas é um carro que você consegue deixar ele rodando aí de forma bem solta, né? Tá muito bem equacionado nessa parte. O 0 a 100 é lógico que não é, você nem deve esperar aí alguma coisa muito vigorosa, então o declarado é 14,8, acho que está coerente, é um carro que vai fazer os seus 100 km por hora na casa dos 15 segundos mesmo, né? E a gente já está gravando aqui algumas horas e eu reforço tudo aquilo que eu falei sobre ergonomia, né? A importância, né, de você ter um carro onde está bem encaixado aqui, sabe? Um assento bom, encosto bem apoiado, apoios laterais, posição de braço, né? Não fica nada flexionado, mesmo sem ajuste de telescópico, né? Então é um carro muito prazeroso assim de guiar, mesmo sendo 1.0. Notem, terceira marcha, ó, não tem aquela força toda, né? Então a gente está aí lutando para atingir aos 60 km por hora, justamente por essa questão que eu falei do câmbio ser longo. Então essa é uma característica que vai exigir de você aí um pouquinho de uso de transmissão, né? Então você põe a segunda marcha, ela é comprida. E por outro lado, algo que é bacana é que, embora a gente tenha a partir de mais ou menos uns 4.000 RPM uma certa intrusão, né, de ruído de motor, vocês conseguem ouvir ele bem presente. Em termos de vibração, ele está muito bem filtrado, então tanto para as costas quanto na sola do pé você não sente aí tanto essa presença do motor, né? Um outro ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte: lembra que eu falei no começo do vídeo que esse carro ele era 1,9 centímetro mais alto do que os outros carros? Então é 1 centímetro pela suspensão, 0,9 aí pelo pneu, né? Diâmetro um pouquinho maior, perfil 60. Mas olha só como é interessante, isso é uma tradição da Ford mundial, tanto aqui da Ford do Brasil, né? Pessoal lá do campo de prova de Tatuí, muito competente na calibração de suspensão há muito tempo já também, como da Ford europeia e dos Estados Unidos aí de uns 15 anos para cá, que é esse trabalho aí realmente de calibragem de suspensão. Então esse carro está mais alto. O que eles fizeram para deixar o carro ainda muito equilibrado, muito bom de guiar? Eles aumentaram a largura dos eixos em 30 milímetros, as bitolas. Então, com isso, quanto mais largo o eixo, para você ter uma ideia, menor vai ser a transferência de carga, na transferência de peso lateral ela diminui, né? Então, teoricamente, um eixo infinito você teria transferência zero, né? Então esse carro ele balança menos, apesar de ele estar numa posição um pouco mais alta, isso contrabalanceia, ele está mais largo, contrabalanceia, né? Então esse é um lado interessante. E mesmo assim eles trabalharam na suspensão também, então a barra estabilizadora dianteira, que justamente faz esse trabalho de conter, né, a rolagem, a inclinação da carroceria, é mais grossa nesse carro aqui, na versão Freestyle, e o eixo traseiro também tem uma carga 30% maior. Então você vê, eles fizeram, beleza, a demanda do projeto, o pessoal do marketing, beleza, a gente quer um carro mais altinho, mas o pessoal da engenharia falou, então a gente vai fazer esse carro funcionar bem. Então isso é bem legal. Eu acho que esse tipo de trabalho a gente não vê em algumas marcas, né? Às vezes o pessoal só põe um carro mais alto, mexe ali talvez em carga de amortecedor, nem sempre. Aqui a gente tem um trabalho bem responsável sendo feito, então o carro ele é bem agradável de andar.
É um carro seguro, né, de guiar, por exemplo, uma estrada sinuosa como essa que a gente está agora. É um carro que tem uma previsibilidade muito boa, tem um controle dinâmico muito bom. A caixa de direção também ganha um peso legal, né? Então ela é super leve na cidade, mas aqui ela tá mais firme na medida certa, né? Sem ser pesada demais, sem ser leve demais. Pedal de freio também, você tem um pedal de freio que não é daqueles que é muito sensíveis, sabe? E nem que é muito duro também. Então toda essa parte de calibração como carro, o carro realmente está num trabalho de excelência. E isso entra num ponto que é interessante, que eu queria frisar até. Acho que eu pincelei de leve isso na avaliação do Onix da geração anterior, mas vale pincelar de novo. Embora a imprensa e nós nos incluímos nisso de forma geral, sempre vai trabalhar mais nos lançamentos, tem um aspecto positivo dos carros que já estão com alguns anos acumulados aí nas costas, como esse carro aqui, que é a maturação de projeto, né? Então o projeto vai evoluindo, assim, muitas dessas evoluções, a maior parte delas nem são declaradas, tá? Então são pequenos, são detalhes de calibração, de tudo, né? De motor, suspensão, de construção, algumas inclusive, como o caso da evolução de 2018, foram declaradas, né? Câmbio novo, evolução na estrutura do carro, mas muitas vezes não são, então é um carro muito amadurecido, né? Eu não acho que o Ka é um carro que encanta muito pelo visual, e nisso ele até me lembra um pouco o Fit, sabe? É um carro que passa meio despercebido, né? Já tem aí seus anos de idade, né? 6 anos, né? Especialmente as versões de entrada, esse aqui até que tem uns detalhes aí que talvez chamem a atenção, né? Aquelas molduras. Mas o carro passa meio despercebido e ele encanta, na verdade, no convívio. Nas coisas que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem. Então é um carro que absorve muito, mas muito bem a suspensão. Controle dinâmico, né, nas serras vocês viram, muito bom. Ergonomia sem palavras, a melhor categoria, na minha opinião. O motor ainda é moderno, apesar de já ter aí alguns anos, né, porque a base do projeto é do EcoBoost, né, então é um motor que já está com 8 anos o projeto, mas ainda está um projeto bem moderno. E a base é do New Fiesta, então é a base de um carro de categoria superior, né. Então, somando tudo isso aí, você tem um produto, e mais esses amadurecimentos, você tem um produto que funciona muito bem, né? Ele não pode não ser aí a capa das notícias, né? Mas no fim das contas é um carro que resolve muito bem. Não espere aí um baita do desempenho do motor, não espere um acabamento primoroso, né? Espere aí um carro modesto em vários desses sentidos. Mas eu acho que é um carro, especialmente em termos de longo termo, né? Um carro que você pode contar. É um carro que transmitiu bastante solidez nesse aspecto. Então é isso aí, pessoal. Espero que a avaliação tenha sido útil aí para vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo. Se você não é assinante do canal, também assine, ajude a gente a crescer aí. E nos vemos aí na próxima avaliação aqui no Autoline. Valeu, gente!